No terceiro bloco, pedindo silêncio, por favor. No terceiro bloco, os candidatos irão responder às perguntas elaboradas pela plenária. Me passaram aqui os organizadores de que um grande número de perguntas foram feitas, sendo que foram distribuídas em assistência estudantil, cursos, gestão e diversos. Então foram separados desses blocos, onde proporcionalmente ao número de perguntas será feito sorteio de 2 perguntas de assistência estudantil, uma pergunta de curso, 2 de gestão e uma de diversos. Então eu gostaria que o pessoal da comissão eleitoral fizesse o sorteio da primeira pergunta, que será respondida inicialmente pela professora Cláudia. Pergunta não tem nome. Qual a importância do regime de internato, tanto para os alunos do ensino médio quanto superior, na opinião dos candidatos? Sendo que foi cogitado a ideia de haver a extinção dos internatos já existentes. Não, eu acho que não é essa a proposta de extinção. Na realidade, nós temos que adequar os nossos alojamentos. Eu quero dizer que esse é um tema bastante presente para mim. Eu venho de um campus que tem essa realidade. Nós tivemos que discutir isso, sim, dentro do nosso campus. E tivemos que pensar para além, justamente porque não é só a questão do ensino médio integrado, mas também dos cursos superiores. No caso do Sertão, agora aqui, mais ainda, né? Os alojamentos, da forma como eles são concebidos, eles precisam ser discutidos dentro de uma política de assistência estudantil. No caso do ensino médio técnico, né, e na questão do curso superior. E por isso que já existe proposta protocolada no MEC, para o caso de Sertão, para se construir uma casa de estudante. Essa é a proposta. Então, o que nós precisamos? Desvincular o superior do ensino médio técnico. Precisamos, sim, ampliar. No caso de Sertão, não há a menor dúvida de que precisa ser feita uma discussão sobre as vagas, inclusive, para ingresso de alunos médio técnico. Nós precisamos ter essa possibilidade. O campus de Sertão é um campus que é na área rural, diferentemente do campus urbano, onde fica muito mais fácil para os alunos encontrarem justamente as suas moradias. Então, a especificidade, ela tem que ser respeitada. E isso só pode trabalhar quem conhece a realidade do campus. Essa é a questão. Nós, por exemplo, quando trabalhávamos essa questão em Bento, nós tínhamos, inclusive, o problema também da alimentação nos finais de semana, do aluno que permanece na instituição no final de semana. Essa é a realidade de um campus agrícola, que é o que existe no campus Sertão. Então, além disso, gente, nós temos que pensar a questão da moradia, sim, mas nós temos que pensar também o que os nossos alunos podem, como podem permanecer na instituição e quais são, por exemplo, as atividades de lazer que são oferecidas para ele, quais são as atividades de esporte que são oferecidas para ele. E não é só a permanência, não é só o alojamento que garante a permanência desse aluno na instituição. São outras atividades que fazem com que isso aconteça. E também, obviamente, a questão da assistência, da bolsa de assistência estudantil nas diversas áreas. Extensão, pesquisa, assistência estudantil, alimentação, todas essas políticas de financiamento da assistência estudantil que fazem parte de uma política maior dentro do Instituto. Professor Marcelo, este medo, ele surge do que a gente ouve. O que a gente ouve, na verdade, não exatamente só no campo, mas o que a gente ouve no MEC, é que há um incentivo a não termos mais internato. É isso que a gente ouve. Principalmente baseado no fato de que o internato é algo trabalhoso. Essa é uma preocupação que o gestor tem. Preocupação de que existe
uma política velada do Ministério da Educação para termos menos internato. É daí que surge a preocupação. Olha, está explícito, quando a gente caminha por sertão, pelo entorno do campus, que nós precisamos sim de moradia estudantil. Tanto a questão do internato, ensino médio, mas também a questão para os alunos do curso superior. Isso é patente, isso é visível. Então, duas coisas são fundamentais. Em primeiro lugar, é a comunidade que tem que encaminhar uma decisão de que precisa disso. A comunidade tem que ter, nos locais de participação, nos locais de decisão, o encaminhamento de que sim, mais moradia estudantil é prioridade na questão da assistência estudantil. Esse espaço é o Conselho do Campus, principalmente. De lá tem que surgir essa definição clara. Pode ser claro para mim, quando eu vejo a realidade, mas mesmo assim, tem de vir da comunidade. Em segundo lugar, precisamos de uma atuação no MEC para defender isso. Nós precisamos que o CONIF efetivamente represente as suas comunidades. O reitor, ele é representante do Instituto no MEC, e não do MEC no Instituto. Nós temos de enfrentar essa questão junto ao MEC. Mostrar, sim, que há realidades que exigem a questão da casa do estudante, da moradia para o ensino médio. Em muitos assuntos, a gente não vê isso por parte do CONIF. Esse é um problema. O CONIF, em muitos assuntos, acaba simplesmente acatando as noções que vêm do MEC. E é evidente que nós temos que permear isso com as outras ações de assistência estudantil. Nós temos de permear com absoluta competência. Nós temos tido problemas, sim, para a execução, por exemplo, das bolsas de pesquisa que favorecem os nossos alunos de ensino médio, que são as bolsas dos nossos editais internos, que estão atrasadas. Nós temos tido problemas, sim, de início das bolsas permanência. Os alunos, eles iniciam o semestre em março. Então, nós temos que resolver também essa questão que faz parte do contexto da assistência estudantil, faz parte do contexto da moradia. A Comissão Eleitoral me informa que neste bloco se faça a alternância no início de resposta dos candidatos. Então, a próxima pergunta, quem inicia respondendo é o professor Marcelo. Só nesse bloco. Assistência estudantil é o tema da pergunta. Nome: Odair José Pantó. A razão de existir de nosso campus e do próprio instituto é o aluno. O Campo Sertão, desde a questão geográfica, é isso, geográfica, e da estrutura, depende de manutenção da residência estudantil para viabilizar a permanência dos alunos nos seus cursos, ou simples pagamento de uma bolsa, é isso? Vou repetir. A razão de existir do nosso campus, do próprio instituto, é do aluno. O Campo Sertão, desde a questão geográfica e de estrutura, depende de manutenção de residências estudantis para viabilizar a bolsa resolve. O pagamento de uma bolsa resolve. Por favor, Marcelo. Bem, a primeira frase da pergunta, a razão de existir do Instituto, ela é importante porque ela encaminha o processo decisório para esse tipo de ação. Na verdade, o aluno tem de participar desse processo decisório. Tem de participar do seu conselho de curso, tem de participar do conselho do campus. Então,
esse local, para ouvir o aluno, ele tem que estar muito claro, muito bem estabelecido. Tivemos a oportunidade, todos nós, todos os campos, a oportunidade de criar esse espaço, pelo menos naqueles campos onde não havia, criar esse espaço para que os alunos possam participar de forma plena. Evidentemente, cada campus tem de fazer uma análise, porque existe um recurso de assistência estudantil e o gestor, o diretor geral do campus, o reitor, a comunidade tem de estabelecer as prioridades para que o gestor as execute. A comunidade vai ter que estabelecer qual é a prioridade no gasto desse recurso financeiro. Esse recurso financeiro que tem relação, inclusive, com o número de alunos. É, portanto, a comunidade que vai ter que estabelecer, por exemplo, se mais vale uma bolsa para auxiliar na moradia ou mais vale a casa do estudante. Por que a comunidade? Porque as realidades são distintas em diferentes campos. Se construir uma casa do estudante é essencial aqui, talvez não seja em outro campus. Ora, a manutenção da casa do estudante vai ter relação direta com esse recurso. A decisão de construir, de utilizar recursos de investimento para a construção da casa do estudante, tem reflexos depois no custeio disso. Essas decisões são fundamentais. Uma das questões do nosso instituto é este planejamento. Nós temos que ter um planejamento estratégico coerente, planejamento estratégico que não nos deixe em problemas no futuro. Portanto, a decisão de construir, por exemplo, mais prédios aqui para abrigar os estudantes está diretamente ligado com o planejamento futuro de manutenção disso. E nós não temos feito esses planejamentos em vários aspectos do nosso instituto. Temos, na verdade, tido problemas ao lançarmos cursos sem planejamento. Não podemos cometer o mesmo problema na questão da assistência estudantil. Casa do estudante não é uma decisão de curto prazo, é uma decisão de longo prazo. Exige responsabilidade da comunidade e o planejamento futuro. Professora Cláudia, 3 minutos. Professor Marcelo, fica realmente muito complicado da gente discutir orçamento para assistência estudantil, principalmente no que diz respeito a alojamento, quando diretores de campos urbanos, como é o caso do diretor do seu campus, inviabiliza a descentralização orçamentária de forma igualitária, reconhecendo que aqui em Sertão nós temos a especificidade do aluno em tempo integral e que precisa de alojamento. E esse reconhecimento desse ano, no orçamento desse ano, só foi possível porque eu, como reitora, banquei a discussão com a diretora do Campus Sertão. Porque se dependesse desses outros diretores que não, inclusive apoiam a sua candidatura, que não reconhecem Sertão como um campus específico, com especificidades, fica muito difícil realmente. A gente fica numa situação bastante ruim. Quero dizer que a política do medo, que o senhor se refere, ela só interessa a quem quer antecipar um processo eleitoral que diz respeito ao Campus Sertão. Ponto. Eu não vou discutir isso porque conheço e sei que aqui, nesse campus, em todas as instâncias, os alunos são ouvidos, os professores são ouvidos e os técnicos são ouvidos. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos, que nem sequer o conselheiro desse campus discutiu com seus pares. Não discutiu. Então fica difícil realmente. Como conselheiro, a gente tem que fazer essa discussão. Tem que levar essa discussão para o conselho. Quero dizer que também não é verdade que o senhor diz que a política do MEC é uma política que vai acabar com o alojamento. O senhor desconhece realmente a política do MEC. O governo federal tem compromisso com os alunos da rede de educação profissional. E o compromisso passa justamente, professor Marcelo, por um aumento de assistência estudantil brutal. Não é pouco não, é brutal. O ano passado nós não tínhamos nenhum centavo em assistência estudantil. Os campos tiravam do seu custeio para bancar alojamento, a alimentação dos alunos. A partir desse ano, nós temos 2.900.000 só no Instituto Federal. O Campus Sertão tem R$400 mil investido aqui em assistência estudantil.
Então, não existe, eu não sei de onde o senhor tirou essa informação, realmente, e me deixou até preocupada realmente, porque eu acredito que isso só interessa a quem quer desestabilizar o trabalho que vem sendo feito aqui, de conversa, de diálogo, justamente com a sua comunidade. Bom, eu quero dizer também, gente, que a questão de bolsa, a questão da moradia, ela não pode ser tratada, obviamente, só pela questão das bolsas. Como eu já falei antes, existe a necessidade de nós tratarmos, inclusive, a questão dos cursos superiores, professor. Sempre escutar. Sorteio de outra pergunta. A pergunta não é identificada, é sobre ensino. Caso os candidatos entendam o cumprimento do artigo 8º da Lei 11.892/08, em relação às porcentagens para oferta de ensino técnico e superior, a observância deve de ser por campus ou por Instituto Federal? Quem responde é a professora Cláudia. 3 minutos. O artigo da lei vem justamente dentro de uma proposta que é garantir que os nossos institutos não se transformem simplesmente em universidades, né? Nós queremos garantir que as nossas instituições atendam à verticalização do ensino, desde o ensino médio integrado, preferencialmente, ele pode ser concomitante, mas preferencialmente integrado, também passando pelos cursos de tecnologia, passando pelos cursos superiores, engenharias, bacharelados, que é o caso que tem aqui, agronomia, zootecnia, e também cursos de pós-graduação. O que a lei diz? A lei diz que nós temos que cumprir 50% dessas matrículas no ensino médio integrado. E o entendimento que nós temos tido é justamente de que cada campus tem que dar a sua cota para contribuir para essa meta. É isso que nós entendemos. O Campus Sertão faz isso muito bem, alguns outros campos fazem isso muito bem, e é importante que a gente não transforme escolas em guetos, ou seja, uma escola só tem curso superior, só tem curso técnico subsequente, a outra só tem curso técnico integrado para cumprir a cota daquela que não tem. Nós não queremos isso. A nossa política tem sido sempre de discutir a ampliação dos cursos baseado na perspectiva da lei, que diz que nós temos que trabalhar com o ensino médio integrado. É óbvio que nós temos tido resistência em alguns campos, que entendem que o ensino médio integrado não é uma modalidade nobre, digamos assim. Ao contrário do que a gente entende, que é uma modalidade primordial para a formação dos nossos profissionais no mundo do trabalho. O que nós queremos? Fomentar isso em todos os campos. Que essa seja uma política unificada e que todos os campos se apropriem do artigo 8º e que cada um ajude o Instituto a cumprir com a sua... Podemos considerar que em determinado momento, um determinado campus não faz uma determinada atividade, isso é compensado por outro? Devemos considerar que a reitoria tem de fazer essa articulação para chegarmos à meta final? Sim, isso é importante. A reitoria tem que conseguir fazer essa articulação. A reitoria não pode deixar que determinado campus inviabilize isso. É o papel da reitoria. No entanto, é importante que se garanta a cada campus o preenchimento das diversas cotas. É interesse do campus
certamente, ter o curso superior para atender a sua comunidade. É interesse do campus ter a licenciatura para atender a sua comunidade. Mas não devemos também nunca esquecer a questão dos 50% técnico. Isso é uma das coisas que nos faz diferentes. Não é só o 50% técnico que nos faz diferente. Também nos faz diferente o tipo de curso superior que nós pretendemos oferecer. Nos faz diferente o tipo de pós-graduação que no futuro desejamos oferecer. Na verdade, nós somos um Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, e isso encaminha a nossa proposta. Fundamental a gente olhar a questão da verticalização. A questão da verticalização. O aluno tem de entrar nos nossos campos e deve percorrer o itinerário formativo. Nesse aspecto, sim, está correto. Os cursos integrados, eles apresentam o início desse itinerário formativo. E sim, a reitoria tem de fomentar que os campi que têm dificuldades para implementar os seus cursos integrados retomem esses cursos. Não há discordância a respeito disso. Por quê? Porque a verticalização trata muito bem do aluno que entra no médio integrado, passa pelo superior e se encaminha depois para a pós-graduação. Nesse sentido, o Instituto se torna pleno. Mas para que a verticalização ocorra, é preciso que haja um relacionamento entre os 3 níveis, ou entre os 2 níveis, o técnico e o superior. O Instituto precisa manter um foco, cada campus precisa ter um foco, uma área, que seja aquela área principal dele, e que permita ser identificado por aquilo, e permita que o aluno passe por esse itinerário formativo. Essa é a minha visão sobre a questão dos 50%, sobre a questão da verticalização. Por favor, pergunta.